Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o canal História Bíblica em Áudio. Aqui você encontra as melhores e mais faladas histórias da Bíblia. Vamos lá. A história de Esther, ela está registrada no livro da Bíblia que leva o mesmo nome da personagem. Nos 10 capítulos que formam o livro podemos ver tramas e reviravoltas que tornam a história de Esther dignas de filmes. É importante saber que Esther não é o nome verdadeiro dela, o seu nome era Hadassa, que significa sorte. Os judeus tinham sido derrotados pelos babilônicos e parte de sua população foi cativa como escravos. Depois de alguns anos os babilônios foram conquistados pelos medo-persas. Esse novo império preferia servos rentáveis ao invés de escravos. Assim os judeus e seus descendentes passaram a ter mais liberdade. Esther é uma jovem israelita, descendente dos cativos da antiga Babilônia. Ela vivia com seu tio Mardoqueu ou Mordecai. Ela e seu tio viviam na capital do Império Medo-Persa. Seu tio trabalhava nos portões do palácio e eles viviam uma vida simples e pacata. Porém, muitos membros do império não gostavam dos israelitas e buscavam meios de persegui-los. Certo dia, o rei Assuero teve um desentendimento com sua mulher. Ouvindo seus conselheiros e tomado de raiva, ele criou um decreto desfazendo seu casamento com ela. As leis criadas pelos persas e selada com o anel real não podiam ser revogadas nem pelo próprio rei. Muito triste e aflito, Assuero decide escolher uma nova esposa. Ele estabelece um decreto em que cada família tinha que enviar uma filha para ser candidata à nova mulher de Assuero. Entre essas mulheres levadas estava Esther. Seu tio, com medo de que se as pessoas soubessem que ela era israelita lhe fizesse mal, pede para sua sobrinha se apresentar com o nome cananeu, Esther. Assuero fica muito impressionado com a jovem e a escolhe como sua nova esposa. Esther passa a viver no palácio como uma rainha, escondendo suas origens judaicas. Existia na corte do rei um conselheiro chamado Amã. Ele procurava um meio de destruir os judeus. Esse conselheiro nutria um ódio ainda maior por Mardoqueu, que se recusava a reverenciá-lo. Esse ódio ficou ainda maior quando Mardoqueu foi reconhecido por Assuero, pois ele havia impedido uma trama feita para matar o rei. Amã criou uma armação para que fosse criada uma lei em que em um dia específico os judeus fossem aniquilados. Esse decreto foi selado com o anel real. Além disso, ele mandou construir uma forca especialmente para matar Mardoqueu. Quando os israelitas ficaram sabendo desse decreto, choraram e vestiram pano de saco, clamando a Deus por livramento. Mardoqueu vai até Esther e pede para que ela fosse ao rei pedir para que ele intervisse. Porém Esther tinha medo, pois se apresentar diante do rei sem ser convocada era morte certa. Mas Mardoqueu relembra a Esther seu compromisso com Deus e com seu povo. Esther convoca os judeus para um jejum de 3 dias, o famoso jejum de Esther. Assim ela se enche de coragem e vai até o rei. Assuero gostava muito de Esther, por isso estendeu seu cetro perdoando a jovem por sua ousadia. Ela convoca o rei e Amã para um banquete de 3 dias que ela preparou para eles. No final dos 3 dias ela conta para Assuero toda a trama de Amã, inclusive seu plano de enforcar o seu Mardoqueu, que ela revela ser seu tio. O rei não podia desfazer o decreto selado com o anel real, porém ele criou um outro decreto permitindo que os judeus pudessem se defender daqueles que tentassem matá-los. Ele também condenou Amã a ser enforcado na forca preparada para Mardoqueu. Assim Deus deu livramento ao seu povo através da vida da jovem Esther. Importância de Esther. A história de Esther é um marco na história de Israel, pois suas ações impediram o genocídio do povo de Deus. Apesar de o livro de Esther não fazer nenhuma referência direta a Deus, ele é um livro onde a presença de Deus é notória do início ao fim. Você pode ver a providência divina em cada passagem da história de Esther. Nele são tratados temas teológicos e cristãos muito importantes como a providência divina, o poder da oração, o jejum, livramento de Deus, a história de Israel. Outro fato importante na história de Esther é o de que é uma história protagonizada por uma mulher. Esse livro é muito importante para os debates de gênero. Apesar de ainda ter alguns elementos misóginos, o fato de em um período extremamente machista e em um povo de cultura patriarcal você ter um texto sagrado que coloca a atuação de uma mulher como centro revela como Deus não faz distinção entre homens e mulheres. A história de Esther é importante em vários aspectos. Ela foi um canal de Deus para livramento do povo, ela foi um exemplo de confiança em Deus e coragem, e sua história é uma inspiração para homens e mulheres tementes a Deus até os dias de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus esteja com vocês.